aí, Dagi, mesmo sem dinheiro, como sair do caos financeiro e fazer o meu salário sobrar? Qual que é essa mágica? Qual que é esse milagre? Não tem mágica e nem milagre. Eu já vou mostrar para você como que é possível fazer essa negociação de dívida, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar à vista, não tenha dinheiro talvez até para dar uma entrada para parcelar, mesmo que essa dívida já seja descontada do teu pagamento, por exemplo. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e aqui nas minhas redes sociais eu trago técnicas e estratégias para você que é assalariado sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Quando uma pessoa ela tá vivendo num caos financeiro, tudo que essa pessoa não tem é dinheiro. Então ela acorda e dorme falando, eu não tenho dinheiro. Acho que essa é uma das coisas que eu mais escuto, que eu escuto todo santo dia. Não tem dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Tá, e isso a gente já sabe. Você não tem dinheiro e tem um problema. Então, a grande questão aqui, por que você não tem dinheiro? Eu até fiz já algumas aulas falando sobre isso nos outros dias. Se você já participou de uma aula, fica aqui comigo que eu vou explicar isso para você. Eu sei que é desafiador às vezes escutar essa frase, você tem dinheiro, mas a verdade é que você tem dinheiro. Você trabalha e você recebe. Só que o que acontece? Você trabalha, recebe, só que em um determinado momento do mês, o teu salário cai numa conta que em alguns casos já está negativa, ele cai numa conta que em alguns casos já tem débito de empréstimo, débito de cartão de crédito, débito de produtos bancários, e aí você se vê obrigado a usar crédito, ou seja, voltar a usar o negativo da conta, usar o cartão de crédito para passar o mês, ou até mesmo fazer um empréstimo para dar conta de pagar todas as contas. Quando você consegue pagar todas as contas? Quando você consegue pagar? Então, a grande questão é a gente separar as duas coisas e entender, tá, você não tem dinheiro, eu sei que isso é verdade. Eu sei que você, nesse momento, vivendo nesse caos, não tem dinheiro para pagar à vista, não tem dinheiro para talvez dar uma entrada. Eu sei disso. Só que o fato é que você trabalha e recebe algum dinheiro. E quando eu falo que a pessoa não precisa fazer renda extra para negociar as dívidas, eu sempre digo que se foi com essa renda que você se endividou, é com essa que a gente vai providenciar as negociações. Só que também é importante eu dizer para você o que eu não vou falar aqui. Eu não vou ensinar você a dar calote. Eu não vou ensinar você a fazer renda extra, que é uma coisa que eu acredito que as pessoas acham que eu ensino, que é, você tem que trabalhar da meia-noite às 6 para conseguir pagar essas contas. Então, eu não vou ensinar você nada mirabolante, tá? Só que tem um ponto muito importante que qual que é a razão pela qual eu faço essa live explicando que você não precisa de dinheiro para começar a negociar. Basicamente, as pessoas elas estão com uma bolinha vermelha na mão, chamado caos financeiro. E elas estão olhando para aquela bolinha vermelha e elas ficam assim, minha vida tá uma bagunça, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver. Só que ela tá olhando para a bolinha vermelha e quando alguém grita, lá de longe assim, ei, é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A pessoa, mas não dá. Ela tá com um problema. Ela enxerga talvez alguém falando que tem uma oportunidade. Mas no meu caso não dá, não tem dinheiro. Vou deixar o calote aqui mesmo, não vou pagar. Não, mas no meu caso não dá porque é consignado, desconta na folha. Não, mas no meu caso não dá, você não conhece meu caso. Eu vejo se você resolve esse monte de gente aí, mas o meu caso você não resolve não, é possível. Meu caso não tem solução, só me resta pagar. Isso aqui não tem o que fazer não, tem que me ferrar mesmo, cortando gasto de supermercado. Ou seja, a pessoa tá com problema. Ela tá com talvez a possibilidade de resolver, mas ela não consegue acreditar que é possível. Então, o que eu quero recomendar, e não é pedir, é recomendar, é que você abra os seus olhos e os seus ouvidos e de forma gentil, mas nem tanto, dizer para você que se as suas frases e o seu jeito de fazer as coisas estivessem dando certo, eu acredito que você não tinha parado para me escutar. Só que o fato de você decidir clicar numa live, vir assistir, clicar num anúncio e se inscrever para a semana, não é suficiente. Porque você ainda tem um monte de coisa que você ouviu do sistema financeiro, que você ouviu do senso comum, que estão arraigadas na tua cabeça e que quando eu falo o teu cérebro fala assim, mas isso aí não vai funcionar porque não sei o que lá, não sei o que lá. Fala que não é assim.
Eu sei, eu te conheço. E eu também, às vezes, quando eu tô aprendendo alguma coisa, eu falo assim, mas isso aí não funciona. É como se fosse uma voz que fica na tua cabeça dizendo, mas isso aí não sei o que lá. E a melhor forma, eu sempre brinco, né, que a melhor forma de você resolver essas vozes na sua cabeça é fazendo pergunta, tirando dúvida, porque quando nós tentamos negociar as dívidas fazendo o que até aqui você fez, não vai funcionar mesmo, tá? E o que foi que até aqui você fez? Eu vou citar algumas coisas. A primeira, você foi pegar mais dinheiro. Pegar mais dinheiro emprestado. Você falou assim, eu vou pegar mais dinheiro emprestado, porque aí eu cubro o cartão e aí eu ganho um respiro. Cara, parece a coisa mais lógica a se fazer. E até funciona. Quando você pega um dinheiro emprestado e cobre o buraco, ufa, que alívio, resolvi. Só que aí você gerou uma nova parcela. E aí, para piorar, você ainda fica com o cartão disponível, com o negativo da conta disponível, e é uma questão de tempo para você se ver na situação de ter que pegar mais um empréstimo. E eu acredito que você já passou por isso, ou alguém que está aqui acompanhando a gente já passou por isso. Pega um empréstimo, passa por um período de alívio, quando vê tem que renovar ou fazer um outro empréstimo. Se pegar mais dinheiro e aumentar os juros resolvesse, a gente não tinha tanta gente endividado. E basicamente o porquê que isso não funciona é por conta dos juros que vem carregado a cada mais empréstimo. Então você pega 5 para pagar 15. Então, o teu salário não aumenta 3 vezes de um ano para o outro, mas a sua dívida aumentou 3 vezes quando você fez esse empréstimo. A parcela aumentou, a parcela está ali consumindo o teu salário, diminuindo o teu salário. Ou você tenta falar com o gerente, estou precisando negociar. E o gerente ou ele diz que seu juro já é baixo, que banco não negocia com quem está em atraso, e aí te resta enfiar o rabo entre a perna e ir embora. Desculpa falar tão direto assim, que é o que normalmente as pessoas fazem. Não tem como, né? Então tá bom, vou dar meu jeito e vai embora. Ou o gerente faz a melhor negociação sob medida para você. Nós vamos juntar todas as suas parcelas, todas as suas dívidas numa parcela só, a perder de vista. Nossa, que alívio, vou parcelar. E aí quando você, sem fazer conta, no desespero, aceitou isso, você pegou uma dívida que era 30 mil, transformou para 90, como eu fiz, em 120 vezes, em 96 vezes, enfim, a perder de vista e quadruplicou, quintuplicou a sua dívida. E se você já fez alguma dessas coisas, tá tudo bem, tem solução. Eu tô aqui exatamente para mostrar, já fez, tem conserto. Mas se não fez ainda, é bom saber que é o que provavelmente vão te oferecer por aí. E quando essa pessoa já fez o empréstimo, ou já fez uma renegociação que unificou, sob medida, massificada, e os nomes são tantos aí dessas renegociações de dívida, ela vai pro terceiro erro que eu falo, que é começar a cortar gasto. Corta tudo, não faz mais nada nessa casa. Corta. E aí, ao invés ela até economiza algum dinheiro, né? Ela economiza R$50 no mercado e o banco cobra 150 de juro do limite. Ou seja, enxugar gelo, né? Ela economiza 50 e o banco tá cobrando 150 de juros, só do limite. Essa conta não fecha. E ao fazer isso, ela não tá só resolvendo problema financeiro, não resolvendo problema financeiro, ela tá maltratando ela. Trabalha igual um condenado, chega em casa, não pode pedir uma pizza na sexta-feira para comer com a família. Não pode, corta tudo, ninguém gasta nada, temos dívida para pagar. E a vida da pessoa se torna um inferno por causa disso. E eu tô dizendo isso para você porque o que eu vou falar aqui vai contra tudo isso. É uma forma diferente de fazer. E, de novo, eu tô fazendo um alerta porque, ao passo que eu vou falando as coisas aqui, as pessoas tendem a dizer, não, mas no meu caso isso, mas no meu caso aquilo. Cara, o seu caso é de uma pessoa que tem um CPF. Ninguém vai ter um caso igual ao outro, mas o seu caso é de uma pessoa que tem um CPF. O seu caso é de uma pessoa que trabalhou pra caramba, fez algumas dívidas, cometeu alguns erros e agora precisa resolver. Quando você tem dívida, fica comigo aqui. Basicamente, e isso vale para qualquer pessoa que caminha sobre essa terra e seja uma pessoa que tem um CPF. Por isso que eu falo que o que eu ensino aqui não serve para CNPJ, porque o CNPJ tem uma situação diferente. Algumas coisas se aplicam, mas outras não. Mas na pessoa física, eu tenho certeza que as suas dívidas, elas têm 4 tipos de dívida. Não tem outro. Só tem 4 tipos de dívida. Qualquer dívida vai se enquadrar nessas 4 categorias. Pensa nas categorias do supermercado. Tem lá o produto de higiene, o açougue, a padaria e o fruta e verdura. Eu sempre falo, são 4 tipos de dívida. São as dívidas, primeiro a gente divide elas em
2 grupos. Então, vou pegar minha mão para ficar mais fácil. Eu tenho 2 grupos. As dívidas que são bancárias e as dívidas que são não bancárias. E explico. O que é uma dívida bancária? Uma dívida que tem uma financeira, um banco envolvido. Isso é meio óbvio. Mas e a não bancária? A não bancária é quando você usou o cartão de uma pessoa, quando você pegou o dinheiro emprestado com um agiota, quando você pediu dinheiro emprestado para um amigo, para um parente. A não bancária é a dívida do condomínio, a dívida do IPTU, é a dívida do imposto de renda, é a dívida do IPVA, são a dívida da escola, a dívida do gás, são as dívidas sem garantia. E eu chamo de dívida independente de estar em dia ou em atraso quando a gente fala com pessoas. Por exemplo, Dágia, eu peguei o dinheiro com a minha irmã, mas todo mês eu pago ela um pouquinho. E as dívidas de consumo, por exemplo, com o condomínio, o plano de saúde, elas são dívidas quando estão em atraso. Eu estou com o meu condomínio em atraso, o meu plano de saúde está em atraso, eu estou correndo risco de perder. O meu imposto de renda está atrasado, eu não declarei e eu estou com o CPF bloqueado. Se eu parar numa blitz, meu carro vai ser apreendido porque eu não paguei o imposto. Então, eu divido essas dívidas primeiro em 2 grupos, bancárias e não bancárias. E aí, hoje aqui, eu vou focar nas bancárias, mas eu vou entrar um pouquinho aqui. As dívidas bancárias, elas também se dividem em 2 grupos. E lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou dar isso para você aplicar na tua vida, tá? Quais são esses 2 grupos aqui? As dívidas com garantia e sem garantia. Se você tiver com papel e caneta aí, anota isso que eu tô falando. Em geral, eu faço uma cruz assim, ó. Faço um risco assim, um risco assim. Não é bem uma cruz, na verdade, é um sinal de mais. Pronto, é um sinal de mais, literalmente falando. E aí eu coloco aqui, ó, com garantia, sem garantia. As dívidas com garantia são os empréstimos consignados, que desconta direto da folha, a casa, o carro. São 3 dívidas aqui que eu vou citar como dívida com garantia. Tem outras dívidas, como antecipação de 13º, antecipação de imposto de renda, que são dívidas com garantia. O CDC salário, que é uma dívida que é um empréstimo vinculado à conta salário, também está aqui como uma dívida com garantia. E aqui embaixo, eu tenho as dívidas sem garantia, que são as dívidas de cartão de crédito, de empréstimo pessoal, que não tem nenhuma garantia, de limite de conta, de financeira, empréstimo com financeira. Então, quando eu tenho esses universos de dívida, então eu tenho basicamente 4 tipos de dívidas e são só esses mesmo, tá? Não tem exceção. Qualquer dívida vai entrar aqui no meio em algum lugar. Ou ela é bancária, ou ela é não bancária, ou ela é com garantia, ou ela é sem garantia, ou ela é com pessoas, ou ela é com empresas, terceiros, que são os impostos, por exemplo, IPTU, IPVA, condomínio, enfim. Se dividem nesses 4 grupos. E quando eu falo que sim, é possível negociar mesmo sem dinheiro, por quê? Para cada dívida dessa, vai existir uma negociação específica. Por exemplo, quando eu vou negociar um empréstimo consignado, eu não preciso ter dinheiro para fazer alguma coisa. Dágia, mas e se eu quiser pagar de trás para frente? Aí a Dágia vai responder assim: se você tem um empréstimo consignado e você tem dinheiro para pagar de trás para frente, você não está num caos financeiro, você está com dinheiro sobrando. Não, Dágia, é que eu pensei que ia ser bom eu pegar um dinheiro e para bater o consignado de trás para frente. Esquece isso. Amortizar consignado de trás para frente é para quem está muito organizadinho financeiramente. Eu brinco sempre com os meus alunos, eu falo assim, ó, se você tem 2 meses de salário guardado, 3 meses de salário guardado, talvez daí você pode começar a pensar de amortizar consignado de trás para frente. Porque se você decide amortizar consignado de trás para frente sem ter uma reserva, primeira dor de barriga que você tiver, carro quebrar, geladeira quebrar, fogão quebrar, filho ficar doente, alguém quebrar uma perna, você vai ter que fazer outro consignado porque você não tem reserva. Afinal de contas, você entrou num caos financeiro porque você não tinha reserva, você não era organizado financeiramente, a tal da coisa da educação financeira, que não resolve dívida agora. Então, não precisa de dinheiro para negociar consignado. A técnica de negociação do consignado, ela envolve 3 técnicas, são 3 coisas que a gente faz no consignado, que nenhuma delas eu preciso de dinheiro para botar lá. Então, a gente vai trabalhar principalmente o não fazer consignado novamente, que é o mais difícil de todos. A galera acha que consignado, o difícil é negociar. Difícil é você não fazer. Esse é o mais difícil. E depois a redução de juros e redução de prazo, que sim é mais complexa. Vocês ficam assistindo aí umas paradas que tem mágica para reduzir consignado? Tem mágica não.
É técnica mesmo, dá trabalho, demora um pouco mais, mas insistentemente fazendo o passo a passo que eu vou mostrar lá na semana, é possível. Você vai reduzir um pouco, depois você vai reduzir outro pouco, depois você vai ajustar um prazo. Talvez até você troque uma dívida, mas nem vou me aprofundar nisso aqui agora. Minha parada aqui é explicar para você que eu não preciso de dinheiro para negociar a dívida. Agora, quando eu desço para uma dívida de carro e para uma dívida de casa, a dívida de casa tem pouca coisa para fazer. E eu vou ser sincera com vocês, porque a gente teve um juro baixo que aumentou. E agora o juro, que é a Selic, que é a taxa média ali que vai ditar a taxa de uma casa, você não encontra muito o que fazer por reduzir. Às vezes tem. Eu já peguei um caso que a taxa de juro da pessoa era 16% e deu para reduzir. Agora, se sua taxa está entre 7% ao ano a 9% ao ano, você não vai ter grandes mágicas de redução da casa. Então, a casa não é uma dívida que a gente olha primeiro para ela. O carro. Se eu for negociar o carro, já vi, tá? Tanto financiamentos de carro quanto financiamentos de dinheiro dando carro como garantia, que são os refinanciamentos de carro. Essas duas dívidas, a gente vai trabalhar nelas a redução de juros, o ajuste de juros para tentar uma diminuição, como eu já vi diversas vezes com a BV Financeira, por exemplo, não precisa de dinheiro para fazer isso. Só que eu fui para essas dívidas de propósito, para mostrar assim, essas dívidas com garantia, as técnicas não envolvem dinheiro. Mas e o cartão de crédito, Daj? E o empréstimo? E o limite da conta? Como que não envolve dinheiro? Vamos lá. Agora eu vou dar uma pausa aqui no mapa de dívidas e eu vou voltar lá para o teu salário. Eu quero que você dê asas à sua imaginação. Você não é mais criança, eu sei que criança tem uma capacidade imaginativa maior, mas vem comigo e eu quero que você imagine uma cena. Eu quero que você visualize, literalmente, fechei até o olho para você visualizar junto comigo. Eu quero que você visualize o teu salário líquido, aquele que aparece no contra-cheque, aquele antes de cair no banco, aquele que aparece no papel que você recebe, que é o dinheiro que entra na tua conta. E eu quero que você imagina uma conta corrente e quando você abre o aplicativo, você bate o olho lá, meu salário caiu. Tem X reais lá na conta. Vou colocar um número aqui. Eu quero que você feche o olho e imagina uma tela de banco. Vou imaginar a minha aqui, que é o Banco Inter. A tela de banco com o valor do teu salário lá. Como é que seria se no dia do teu pagamento o teu salário tivesse inteirinho lá? Para você pagar as suas contas, para você começar a organizar. Imagina só até aí. Seria bom, sim ou não? Porque quando eu comecei a minha fala, eu falei para vocês que eu ia explicar por que mesmo sem dinheiro dá para negociar. Porque o grande problema da tua vida hoje, que te trava a começar a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, é a escravidão que você se enfiou com o teu salário. Com o teu dinheiro. O dinheiro bate na conta, o banco desconta tudo. O dinheiro bate na conta, o banco desconta tudo. O dinheiro bate na conta, o banco desconta tudo. E para eu entrar em negociação, eu preciso parar aqui. Antes da gente avançar. A minha metodologia tem 3 pilares: clareza, preparação e negociação. Preparação tem a ver com o que eu preciso para conseguir negociar. E você vai passar aí em todos os bancos e ninguém vai falar assim, hein? Enquanto o banco debita direto do teu salário, ele não vai negociar com você. E aqui eu não estou falando de descontar, de não pagar o banco, de dar calote, de tirar o salário do banco e tirar o salário do banco e deixar o banco para depois e esperar o banco negociar. Ou fazer uma portabilidade, porque isso não resolve. Muito pelo contrário, pode até criar mais problema para você. Tirar o seu salário de um banco para o outro. Eu estou dizendo aqui de você começar a entender assim. Então, peraí. Eu tenho direito de receber o meu salário inteiro. Esse direito é garantido pela Constituição, para começar. Constituição do Brasil, aquela lá, de 1988, se eu não me engano. Tá lá, tá garantido, artigo 10. Aí, o que aconteceu? Por mais que você tinha esse direito, talvez você não se lembra, mas quando você entrou no teu trabalho, quando você começou a tua vida financeira, você assinava papel sem ler. Sabe aquele famoso eu li, aceito e concordo? O gerente vira a folha para você e fala, assina aqui. Aqui agora. Aqui. Aqui. Beleza, certo?
Então, ao longo da tua vida financeira inteira, é provável que você deu muitas autorizações para o banco, principalmente a autorização dele mexer no teu pagamento. E eu tô falando do teu pagamento líquido. E quando a gente fala de mesmo sem dinheiro é possível negociar, é óbvio que eu tô considerando, é óbvio não, né? Tem que explicar. Eu tô considerando que você trabalha. Eu tô considerando que você tem um dinheiro. E eu tô considerando, literalmente falando, que você tem condições de ter o seu salário protegido. Com isso, claro, aí eu consigo responder você que, com o teu salário protegido, se você tem um cartão de crédito, um limite negativo de conta, um empréstimo com juro alto, se você tem dívidas que hoje tiram seu sono, tal qual você deve um condomínio, você deve um IPTU, você deve um IPVA, você deve uma pessoa, o salário que você ganha hoje foi com esse salário que você se endividou. E todas as técnicas de negociação, elas vão partir do princípio que a sua capacidade de pagamento é o teu salário. Então, talvez aquele cartão que está lá 15 mil reais, que a fatura vem 3 mil todo mês, e você não dá conta de pagar e você parcela a fatura e você paga o mínimo, essa fatura não vai mais poder ser administrada dessa forma. Não vai mais poder ser assim. O jeito totalmente errado de resolver uma fatura de cartão de crédito é você pagar o mínimo e querer parcelar a fatura. Isso não resolve. Você só empurra o problema para frente e aumenta juros. O jeito certo de resolver esse cartão, Daj, como é que é? Qual que é essa mágica? Não tem mágica nem milagre. Através de negociação por um juro justo, ou seja, pelo valor justo, que é o valor das suas compras, essas contas são fatiadas em parcelas. 60 parcelas, se for o caso. Sem juros ainda. Daj, você tirou isso da onde? Da lei do superendividamento. Quando a gente tem uma regra específica sobre um determinado assunto, lá tá escrito bonitinho. Tá lá assim, ó, bem bonitinho. É possível fazer o parcelamento. E esse parcelamento vai ter que ser em até 5 anos. Daj, você tá dizendo que é fácil? Não. Você tá dizendo que eu vou ter que entrar na justiça? Não. Tô dizendo que tem técnica para isso. E que o ponto de partida dessa parada nem é ir lá e pedir isso para o banco, porque não funciona. O ponto de partida é você, primeiro de tudo, encerrar esse ciclo. Encerrar esse ciclo de eu recebo, o banco pega o meu salário, eu recebo, o banco pega meu salário, eu recebo, o banco pega meu salário, eu recebo, o banco pega meu salário. E fica nessa aqui, ó, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E quando eu quebro esse ciclo, na etapa de preparação, é o momento que eu tenho 30 dias, e eu já quero que você grava isso, tá? 30 dias. Do dia que eu protejo meu salário, eu tenho 30 dias. E eu falo 30 dias porque é uma quantidade de dias razoável. Para ir credor por credor, e de novo, tem técnica para isso. Credor por credor, propor um parcelamento justo, com taxa de juros justa, embasada em regra que já existe, para conseguir fatiar isso. Daj, me prova que isso é possível. Te convido a ir pro meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, a galera tá lá, ó. Tem um monte de postagem lá. Negociou em 60 vezes sem juros. Negociou em tantas vezes sem juros. Eu não gosto de ficar dizendo confia em mim, acredita em mim. Não, que na verdade não acredita em mim, não. Vai ver as pessoas que conseguiram. Você acha que eu ia ter condição de contratar tanto ator da Globo todo dia pra postar no meu Instagram que tiveram resultado? Tá lá. Todo dia, praticamente, eu tô aqui, ó. Todo dia tem um post na minha rede social. Olha o que essa pessoa conseguiu. Olha o que essa pessoa conseguiu. Olha o que essa pessoa... São posts da minha comunidade. Minha comunidade tem mais de 4 mil alunos na comunidade do Facebook. E hoje eu já tenho mais de 6 mil alunos. Pra eu encher a boca e falar, qualquer pessoa que esteja endividada pode parcelar suas dívidas em pequenas parcelas iguais. É porque eu vi acontecendo repetidamente com várias pessoas. Eu tenho uma aluna que é a Soraya, que eu falo que pra mim é o caso mais representativo disso que eu tô falando pra vocês. Parcelou cartão em 60 vezes de 80 reais, 50 vezes de 40 reais. Daj, mas eu não tenho 80 reais, Daj. É porque o banco pega o teu salário. Se a gente consegue proteger o teu salário, que é lá na etapa de preparação,
proteger o teu salário, você consegue sim. E vai ter que conseguir. E agora eu vou colocar o dedo na tua ferida. Tem a gente que fala bem assim, Dagi, eu apliquei esse reset. Quando você se inscreve na semana, eu mando uma aula para você do reset também. E eu falo assim, o reset são só as suas despesas. Dagi, mas se eu coloco só as minhas despesas ainda não dá. Então vai ter que ajustar a vida. Porque vai precisar caber. É isso, ou você vai ser um caloteiro pro resto da vida com o nome mais sujo que pau de galinheiro, com prejuízo no Banco Central, que não consegue financiar um carro, não consegue financiar uma casa, não consegue botar um filho numa escola, não consegue fazer um crediário na Casas Bahia, na Riachuelo. Quer ser caloteiro? Aí beleza, você tá no lugar errado, não é comigo. Mas quando eu digo que existe a possibilidade de parcelar, é porque eu tô contando com o fato de que você é honesto e quer pagar. E que se foi com esse salário que você é registrado, tanto sendo servidor público quanto CLT, que você se endividou, é com esse salário que a gente vai parcelar. Vou nem longe. Ontem à noite eu estava conversando com uma aluna minha, o nome dessa aluna minha é Josi. Quem me acompanha sabe que eu não falo para ninguém cortar gasto. Ninguém corta o mercado. Estamos trabalhando lá porque o caso da Josi é muito complicado, mas muito complicado mesmo. Estou fazendo praticamente ali um fatiador de dívida quase que semanal com ela, já tem 2 semanas. E aí ontem eu peguei o reset dela e falei assim, não dá, isso aqui não dá, isso aqui é insustentável. Você ganha, vou colocar aqui em valores, tá? Fictícios. Você ganha 8, mora numa casa de 4, tem um carro de 2 e a sua... Não dá. Como é que você vai ganhar 8 e só sua casa e seu carro é 6? Como é que come? Como é que se transporta? Só de parcela. Eu falei, tá errado. E vai ter que ajustar, porque você tá devendo esse cartão, você tá devendo esse empréstimo, você tá devendo isso e tem que parcelar. E tem que ter proposta e tem que mandar. Então, para quem acha que a vida dos meus alunos é o desenho dos ursinhos carinhosos escorregando nas nuvens, não é. Sair das dívidas não é fácil. Sair das dívidas dá trabalho. Meu trabalho é tornar mais simples e mais fácil. Para que vocês não tenham que passar pelo que eu passei. Mas diante de um cenário que você ganha um salário, e aqui eu tô falando de um salário de 8, mas o mesmo vale para um salário de 3. Se eu for colocar em percentual, eu não gosto de falar financeis com vocês, mas se eu fosse colocar em percentual, nós estamos falando de, se você tem 30% lá no seu consignado, já desconta na folha, a gente vai trabalhar pra caramba para reduzir essa dívida. Tem muita coisa para fazer para reduzir essa dívida. E digamos que a gente consiga reduzir, não vai reduzir pela metade. Seus consignados não vão diminuir pela metade do dia para a noite, você precisa ser realista. E saber que não tem mágica nem milagre para resolver a vida financeira. O que resolve a vida financeira é sair do caos e transformar esse caos em pequenos pagamentos distribuídos ao longo do tempo, para que em algum momento na sua vida você não morra deixando dívida para quem fica. E eu sei que muitas pessoas têm medo disso, morrer e deixar a dívida para o parente fazer inventário e ainda ter que resolver problema de banco quando a pessoa não está mais aqui. Eu sempre falo que morto não deixa dívida, mas se você tem uma casa e vai ter dívida, na hora de encontrar uma coisa com a outra, que chama inventário, sobra nada, bobear até falta. Aí é tipo isso, a gente não leva nem dinheiro e nem dívida para o caixão, né? Mas é a história que você vai deixar aqui, eu sei que você não quer isso. Então, se eu volto lá para o consignado, é claro que lá no consignado eu não vou ter um impacto absurdo. Tem como diminuir volume. Eu tenho um aluno que diminuiu 10 mil, 18 mil, 20 mil de consignado, que era do saldo total. Mas o pagamento mensal não vai sumir do dia para a noite. Só que quando eu entro no salário líquido, que é a outra parte, eu tenho que ter pelo menos 15% destinado para o parcelamento das dívidas. Então, se eu tenho um salário de... Vamos colocar um salário líquido de 3 mil. Eu tô dizendo de separar 450 para os parcelamentos. Dage, mas você não tá entendendo. Eu devo 90 mil. Como é que eu vou pagar 450 por mês? O banco também é responsável pelo teu endividamento. Ele também deveria ter feito essa continha na hora de te emprestar dinheiro. Então, isso vai ter que ser fatiado de um jeito que você possa pagar. Eu entrevistei a Rosicléria, ela falou, Dage, o Santander foi parcelado em 120 vezes. E foi. Sem juros ainda. Pelo valor justo, só o que eu gastei. Foi. Então, assim, é muito doido, porque eu fico vendo as pessoas, né, se batendo na internet, eu falo assim, gente, o que eu ensino é simples.
Não é fácil, mas é simples. Essa é a base para dizer que não precisa de dinheiro. Agora, quando eu falo isso, a pessoa sempre me pergunta aqui, como é que faz? Como é que faz isso aí, então? Não é à toa que eu vou fazer um evento de 7 dias para mostrar para vocês a construção disso. A gente constrói. Daj, então por que você está fazendo essa aula? É exatamente para a gente fazer a construção desse raciocínio. Qual que é o grande objetivo que eu tenho nessa aula? Primeiro, dizer para você que você não precisa de dinheiro para começar a negociar. Nenhuma dessas negociações que os meus alunos fazem tem entrada. Eu não ensino os meus alunos a propor entrada. Não ensino. Eu não ensino, porque entrada é uma coisa que precisa. Em alguns acordos, eles pedem que a primeira parcela seja entrada. Então, a entrada vai ser a primeira parcela. Mas eu não ensino. Eu falo, ó, já coloca parcelado. A primeira parcela conta como entrada. Pronto. Primeira parcela é entrada. Só que para a gente começar a fazer isso aqui, a gente passa pelo pilar clareza. Que é entender que o que você está fazendo até aqui, que eu te falei, que é pegar mais empréstimo, que é juntar tudo numa parcela só, cortar gasto, não está resolvendo. Você está só enxugando gelo, literalmente falando. Depois eu venho para o preparo. A proteção salarial, que faz parte dessa estrutura que eu trago para vocês, que é tirar as autorizações que você deu para o banco pela resolução 4.790 e tirar o teu salário do banco que você deve pela resolução 5.058 do Banco Central do Brasil. São duas resoluções simples que estão lá, está escrito lá que você tem esse direito. Com isso feito, você vai ter o seu salário líquido na mão. E é a partir do teu salário líquido na mão que a gente começa a propor os acordos. Daj, mas eu tô devendo 15. Será que você tá devendo 15? Ou será que 15 já é o parcelamento do parcelamento do parcelamento do parcelamento? Depois que você entendeu que existe sim jeito para negociar, que dá para fatiar as dívidas como eu faço, aí a gente vai para pensar em valor justo. Qual é o valor justo desse cartão de crédito? Que eu já parcelei tantas vezes, que eu já renegociei tantas vezes. Qual que é o valor justo desse empréstimo? Quanto que eu peguei emprestado? Qual a taxa de juro? Quanto eu já paguei até aqui? São informações da sua dívida que a gente consegue através de levantamento de documentos. E atrás dos documentos da dívida mesmo, literalmente falando, quais são? Deixa eu ver, quais são esses documentos? Qual que é o contrato? O que eu paguei? Há quanto tempo eu tenho esse empréstimo? Eu já renovei tantas vezes, cadê o contrato do último? Que foi o último que eu fiz. Então, quando você pega o registrato, por exemplo, você vai ver lá que você tem muito mais dívida do que realmente você pegou emprestado. Você vai falar, cara, como é que eu tô devendo tudo isso? Cara, é juro em cima de juro. Quando a gente vai atrás do valor justo, em geral, ele é de 2 a 3 vezes menor do que tá lá aparecendo que você deve. E isso eu tô falando se você tá em dia também, tá? Se você tá pagando o empréstimo em dia, religiosamente, é provável que você pegou 10 para pagar 30. E 30 fica impagável mesmo. Mas se você pegou 10 para pagar 30 e já pagou 5, você tá devendo só 5. Já parou para pensar nisso? Se você pegou 10 para pagar 30, então você pegou 10 mil, aí você faz a multiplicação. Eu peguei 10 mil para pagar em 30 vezes de 1.000. E aí você começou a pagar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. E aí quando você vai ver, cara, desse empréstimo eu já paguei 5 mil até hoje. Então se você pegou 10 para pagar 30 e já pagou 5, vai aparecer lá que você tá devendo 25. Mas você tá devendo 25 mesmo? Ou você pegou 10, já pagou 5 e a gente parte da negociação a partir desses 5 mil que tá faltando. É claro que vai ter juro. É claro que vai ter juro. De forma alguma eu vou dizer para vocês, não vai ter juro nenhum. Mas não vai ser um juro de 3,39 por mês. Vai ser um juro na casa de 1,5, 2,5. Vamos colocar aí entre 1. Olhei ontem a taxa média de renegociação de dívida. Tá nessa faixa aí de 1,5, 2,5. Aí dá para pagar, né? Fatiado de forma que eu posso pagar, pegar o saldo que tem para pagar, sim, tendo uma correção, mas fatiado de forma que eu possa pagar. Eu acredito que o que eu sempre digo para as pessoas é que onde eu vejo que elas erram muito quando o assunto é negociação de dívida, elas querem fazer de forma intuitiva. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma coisa aqui. Cara, vai ter que pegar esse mapa de dívidas que eu montei com vocês e fazer um plano para cada uma delas.
Não vai ser negociado tudo ao mesmo tempo, algumas vão levar um tempo maior, outras vão levar um tempo menor, umas vão levar 2 meses, outras talvez 4 meses. Cada dívida tem uma característica. E eu não vou entrar aqui na parada de estar em dia ou em atraso, porque isso aqui que eu tô falando serve para as duas situações. Eu estou falando sobre não precisar de dinheiro para negociar, ou seja, fatiar as dívidas de uma forma que você consiga pagar com o salário que você ganha hoje, sem precisar fazer renda extra. Não tem nada escondido debaixo do pano. A minha metodologia é toda pautada em deixar claro que essa pessoa trabalha. Ela não é vagabunda. Beleza, ela trabalha, tem um salário. Tá, essa pessoa pegou mais dinheiro do que ela dava conta de pagar e o banco emprestou. Logo, o banco assumiu o risco na hora que ele emprestou a mais do que a pessoa podia pagar. Tá, vamos preparar a documentação, preparar todo o preparo que a pessoa precisa saber dos direitos dela, do que ela tem, para depois fazer uma negociação que caiba na renda dela. Até dar certo. E aprender esse caminho vai dar um pouco de trabalho. Talvez você me escute falando sobre essas coisas e você pensa assim, cara, não vou dar conta, eu não vou conseguir. Esses alunos seus aí devem ser muito inteligentes, superdotado, mas eu não vou conseguir. O meu sonho foi ensinar para o leigo. Eu podia fazer para as pessoas. Eu podia abrir uma empresa e falar, gente, eu renegocio a dívida de vocês. Cobro 10% em cima, 20% em cima do que reduzir. Poderia. Tenho todas as competências, até contador eu sou. Para poder colocar. Por que eu não quis fazer isso? Porque eu não queria 20% do que as pessoas reduzissem de dívida. Porque eu acho muita loucura você assinar as coisas para contratar sem saber o que você está contratando, sem saber como resolver um problema que para você entrar, você entrou com as suas 2 pernas. E o meu objetivo é ensinar que com essas mesmas 2 pernas que você entrou no problema, você vai sair. Através de educação. Por que eu não presto serviço de forma individual, como muita gente quer? Se eu chegar aqui e falar assim, gente, ó, tá aberta a consultoria particular comigo, eu loto a minha agenda no estalo de dedo. E isso não é soberba minha, não, é pela quantidade de gente que eu atendo. Se eu fosse abrir consultoria, eu conseguia abrir estourando 50 vagas, estourando, trabalhando todo dia. Por que eu não faço isso? Por que eu não fui por esse caminho? Porque eu decidi ir pro caminho da educação. Porque eu acredito com todo o meu ser que as pessoas têm que saber fazer as coisas. Não passa um mês na minha vida sem eu ter uma situação que eu preciso ter conhecimento. Contei ontem, que eu passei por uma ontem. Falei, vocês estão me cobrando isso aí? Tá bom, eu vou pagar. Eu vou pagar e depois eu vou atrás do meu direito, porque tá errado o que vocês estão fazendo. Mas aí na situação específica eu tinha que pagar, eu falei, não, tá bom, eu vou pagar, tá aqui, tá pago. Me aguardem. Por quê? Eu conheço os meus direitos. Eu conheço qual é a regra que eu vou acionar para dizer que aquilo ali, que no meu caso é o princípio da razoabilidade. É um princípio jurídico que as pessoas não conhecem. Não precisa ser advogado para saber disso. O que é uma razoabilidade? É saber qual a inteligência, é usar a coerência e a racionalidade, ou seja, é usar o que Deus nos deu, que é o cérebro, para entender que não é razoável um banco emprestar um dinheiro para você pagar 5 vezes mais. Que isso não é razoável. Não vou nem dizer que é injusto. Vou dizer que é irrazoável. Por que uma pessoa tem que pagar 5 vezes mais numa linha de crédito? Tá irrazoável, corrige. E por que o banco faz isso todo dia? Por que o sistema financeiro faz isso todo dia? Desculpa a sinceridade, tá? Vai doer o que eu vou falar agora, já vou preparar vocês. O sistema financeiro existe porque tem um monte de trouxa para pagar. E vai chegar uma hora que você vai ter que decidir na tua vida que você não vai mais ser feito de trouxa. Você não vai mais ser enganado. Você não vai mais aceitar. Não tem como negociar, só negocia quando tá em atraso. Seu juro já é baixo. O banco só tem essa oferta aqui de juntar tudo numa dívida só. Não tem o que fazer. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer, chega, eu não vou mais passar por isso. E de verdade, eu não tô procurando gente que quer mamão com açúcar. É difícil sair da dívida. Não vou dizer que é fácil. Porque quando eu digo que é fácil, o povo já tem hater de sobra aí pra mim. Pra me xingar. Pra dizer que é mentira, que no fundo eu só quero vender um curso. Se eu só quisesse vender curso, eu não tinha mais de 5.000 conteúdos. Eu não tava aqui de graça, dando 1 hora da minha vida agora, 1 hora da minha vida de manhã.
dando conteúdo de graça para ver se consigo abrir os olhos das pessoas para esse sistema que é desenhado para endividar as pessoas. Eu não consigo mudar ao sistema. Aos entusiastas da legislação, eu duvido que o judiciário vai comprar essa briga. Eu duvido que governo, que seja Lula, Bolsonaro ou quem quer que seja, vai comprar essa briga, porque eu tô nesse sistema desde os 19 anos de idade, ou seja, tem 15 anos que eu não vi governo nenhum fazer um A pelos endividados. E o que está acontecendo agora, que é o Desenrola, é ajudar as pessoas a tirar nome no Serasa. O Desenrola, posso falar pelos meus alunos, não teve nenhum impacto significativo na vida dos verdadeiramente super endividados. É um ótimo programa, não estou criticando o presidente não, é um ótimo programa, achei incrível para quem está com o nome sujo e precisa voltar a comprar. Mas está liberando o nome de um monte de gente que a pessoa vai se endividar de novo porque não tem educação. Ela não entendeu por que aquela dívida dela virou daquele tamanho. Ela nem sequer entendeu que não está sendo dado desconto porcaria nenhuma. Não tem desconto nenhum no Desenrola. As pessoas estão pagando a dívida pelo valor justo. Só isso. E pior, o governo está bancando ainda para os bancos a garantia da operação. De novo, é criado um programa que beneficia os bancos. Então eu não acredito que o governo vai resolver, eu não acredito que o judiciário vai resolver, eu não acredito que ninguém vai resolver. Esse problema é teu. Eu acredito que as pessoas têm que aprender. Aprender, inclusive, durante o caminho de sair das dívidas, a educação financeira vem. Tá aí. Eu não sei se tem algum aluno meu assistindo minha live, mas a minha pergunta para vocês, se tiver algum aluno meu, tem aula de educação financeira no meu curso? Conta aí pra turma. Se tem aulinha de hoje eu vou ensinar você como você economiza. Não tem. Eu quero ver a pessoa que ralou no asfalto para sair das dívidas ficar de nhenhenhé com gasto. A pessoa acorda. A pessoa fala assim, opa, peraí, já me queimei. Queimei o dedo no forno esses dias, tá aqui minha mão queimada. Nunca mais eu mexo numa assadeira naquele forno quente. Inexperiente com o forno elétrico, fui mexer o trem, encostei a mão bem no treco do que esquenta o forno. Nunca mais eu boto a mão naquele forno. Me queimei. Endividado não precisa começar com educação financeira. Endividado precisa começar resolvendo as dívidas, aprender a ler os contratos que não leu, aprender a negociar as dívidas de igual para igual com o banco. Então, por isso que a minha parada aqui é a educação. E eu falo, se você tá procurando uma mata, esqueminha, nhenhenhé, pra sair das dívidas de jeito fácil, para de me seguir, você não vai encontrar aqui. Eu ensino um caminho de esforço. O que eu faço? Cara, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais simples? No Dade Me Ajuda de hoje, a pessoa me perguntou assim, e eu já posso ir lá pegar o documento com o gerente? Aí eu brinquei com ela e falei assim, me conta, como é que você vai pedir o documento? Eu vou lá e vou explicar pra ela que a minha situação tá difícil, que não sei o que lá. Eu falei assim, tá. E se ela disser que não tem documento porque foi tudo assinado digital? E eu vou dizer pra ela que eu tô estudando, que eu não sei o que lá e que não sei o que lá, e vou dizer que tem uma resolução do Banco Central. Aí eu falei, qual resolução? Não lembro. Eu falei, e se ela disser que não vai entregar mesmo assim? Eu não sei o que fazer. Eu falei, olha o tempo, olha o bate e volta, olha o bate e volta. Eu falei pra ela, com o gerente você trata assim, gerente, tudo bem? Você me ajuda, por favor? Seguinte, tem uma resolução do Banco Central que é a 5.004, que me garante o direito de ter os documentos das minhas dívidas. Você me envia, por favor? Porque se não conseguir aqui na agência, eu vou fazer uma reclamação no Banco Central e no Procon, porque eu acredito que dessa forma me entregam. Você me ajuda? Não gostaria de ter que fazer uma reclamação para conseguir a cópia dos documentos da minha dívida. Conto com a sua colaboração. Obrigada, tchau. Ao tempo que economiza, saber o que fazer. Esse textinho que eu acabei de narrar aqui é um jeito de pedir documento. A galera fala que eu não ensino nada, tá aqui. É o jeito que pede um documento. É assim. Só que tem várias dessas resoluções. Tem 5.000 resoluções. Conta, resolução 5.004. São 5.000 resoluções, cada resolução trata de um assunto, são 10.000 instruções normativas. Então tem muita regra, tem. Você não precisa estudar todas elas. Deus me livre e guarde você ter que estudar todas as regras. Você só precisa entender, cara, o que eu preciso agora? Eu preciso disso, que é o documento das minhas dívidas. Qual que é a regra? É essa daqui. E vai. E assim vai desenrolando esse embrolho chamado caos financeiro. A verdade é que é difícil sim, não é fácil, mas pode ser simples, pode ser mais leve. Só que o ponto de partida é você. Quero que você entenda algo. Eu posso ficar fazendo live aqui, ficar 10.000 horas falando. Eu devo ter muitas horas de conteúdo gravado na internet. Meu maior objetivo aqui é fazer vocês virarem uma chave.
que é falar assim, cara, essa parada é minha. Eu que fiz. Eu tenho que aprender. E eu vou além, tá? Eu vejo os comentários. Eu confesso pra vocês que eu ainda fico chateada. Que ainda me irrita os comentários da rede social. E faz tempo que eu tô trabalhando pra não me irritar, porque isso é imaturidade da minha parte. Mas eu olho e falo assim. Eu confesso pra vocês que na hora que eu tô mais brava, assim, eu olho um comentário agressivo. E eu devia olhar bem mais pros comentários fofos, né? Eu olho um comentário agressivo e eu falo assim, cara, o que eu fui me meter nessa internet? O que eu fui meter de botar minha cara na internet pro povo ficar me criticando? Podia estar quietinha aqui no meu canto fazendo consultoria. Aí na hora que eu tô bem brava assim, eu lembro aqui, ó, da Edna, que acabou de falar da transformação da vida dela, que é uma aluna que marcou tanta gente, sabe? Que passou 2 anos sem comer carne. E, e eu falo assim, cara, por cada pessoa que vai deixar de ser enganado, vale a pena esses 2, 3 sem noção aí que xinga. E por que eu falo pra vocês que eu olho os comentários e ontem eu tive uma ideia. Eu falei que agora eu vou fazer um quadro de respostas, né? Eu falei assim, eu vou fazer, vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer umas respostas pra essa galera, assim, que fala, eu vou deixar de pagar. Cara, deixa, é a sua vida. O que eu tenho a ver com sua vida? Assim como o que você tem a ver com a minha? E a verdade é que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. E eu posso fazer um monte de conteúdo, ter hater, ter gente que hater é quem xinga, né? Ter gente legal, tem gente chata, mas a parada é que essa decisão é sua. E iguais a mim, pessoas que ensinam na internet, da GL só tem a da GL. Por mais que um ou outro faz umas cópias aí, da GL só tem eu. Ninguém nunca vai copiar quem eu sou. Quem eu sou e a minha história. Então, cara, eu sou uma das pessoas que tô aqui pra dizer, tem um lugar aqui. Dá pra negociar. Dá um pouco de trabalho. Eu fui desenvolver um método aí que você vai ter que botar a mão, vai ter que mandar uma mensagem aqui. Eu desenrolo aí a parada pra você, já te dou as cartas, já te falo a ordem, né? Clareza, preparação e negociação. Mas a decisão de por qual caminho que você vai é sua. E o que eu quero deixar de mensagem pra vocês agora e de coisa prática pra vocês fazerem hoje. Basicamente, quando você me encontra, você só vai ter 3 caminhos pra seguir, não tem muito mais o que fazer. O primeiro deles é ignora o que eu falei, não fica aqui me ouvindo, sabe? Toca a vida. Eu nem sou legal, nem sou bonita, nem sou simpática, nem falo certo, minha voz é um pouco irritante às vezes. Então, assim, não é isso não, mas tá tudo bem. Você vai ter o caminho de fazer sozinho. E tá tudo bem também, a internet tem tanto conhecimento. Você joga no Google aí, você vai encontrar. Tudo que eu falo é público, tá lá no site do Banco Central, você vai lá nas instruções normativas, você encontra lá a resolução que eu acabei de falar. Tá na internet. E eu falo pra todo mundo, eu considero que o terceiro caminho é o mais inteligente. Pega alguém que já se ferrou no caminho e aprendeu. Esse é o papel de um mentor. O mentor não é uma pessoa iluminada. O mentor é a pessoa que já se lascou, aprendeu e falou, tô disposta a te ensinar o que eu aprendi. Mentor, professor, a palavra que vocês preferirem. Então, nesse momento, eu posso garantir pra vocês, com tudo que eu falei aqui, que não precisa ter dinheiro pra negociar, não. Ninguém que tá no meu curso tem dinheiro pra negociar. A pessoa pegou e falou, eu entendi, é pra propor um parcelamento. Ok, vamos propor um parcelamento. Qual que é o valor justo? Esse aqui. Vamos propor tantas vezes de tanto em cima do valor justo. É isso. A taxa de juro tá 2,85. Tá muito alta. Tô vendo aqui que tem uma taxa de 2,5. Então, vamos mudar para 2,5. Precisa de dinheiro para isso. Então, tudo que eu falo aqui, o terceiro caminho que eu falo, cara, vai com alguém que já se ralou no caminho, comparece no evento. O evento é gratuito mesmo. Eu vou oferecer o Mais Dinheiro Zero Dívida para vocês depois do evento. Depois do evento, se com todas as evidências que eu te dei, com tudo que você construiu até aqui, você olhar e falar, eu confio em vocês, eu quero que vocês caminhem comigo, eu quero ter esse caminho junto com vocês, eu quero caminhar junto com vocês, porque eu vou entregar o mapa na tua mão. Aí você segue. E eu acredito que jogar preto no branco aqui, na internet, sempre me fez muito bem, me fez chegar até aqui, e eu vou continuar. Porque quando eu tava com dívida, ninguém jogou preto no branco pra mim. Eu só ouvi que só me restava pagar. Eu só ouvi que não tinha essa opção. Imagina que eu, funcionária do banco, ia pedir pra negociar a minha dívida. Então, tudo que eu trago pra vocês aqui é o que eu não encontrei. É o que eu gostaria de ter encontrado quando eu passei por isso há 10 anos atrás.
Então agora, toma uma decisão de verdade. Se você tomar a decisão de enfrentar isso, hoje eu falei para você muito especificadamente sobre a proteção salarial e sobre os documentos das dívidas. Falamos sobre 3 resoluções do Banco Central, a 4.790, a 5.058 e a 5.004. Você já pode começar a proteção do teu salário. É muito provável que você já tenha uma conta salário, você pode ir atrás disso, você pode começar a descobrir os contratos das suas dívidas com a resolução 5.004, para já ir dando esses passos até chegar a semana. Mas uma coisa eu te garanto, você não precisa ter dinheiro para negociar. O que você precisa é deixar de ser escravo do banco e deixar de deixar o banco mexer no teu salário, tirar o controle remoto da mão do banco. E eu espero de verdade que a live de hoje tenha ajudado, tenha respondido essa vozinha que fica na cabeça de vocês. Aos pouquinhos eu tô buscando silenciar cada uma dessas vozinhas. A vozinha do eu não tenho dinheiro, cara, você tem dinheiro. O problema do seu dinheiro é que ele tá na mão errada. Agora ele vai voltar para você. Você também pode fazer com que isso seja possível na sua vida, assim como é para os meus milhares de alunos e até mesmo para quem me acompanha aqui nas redes sociais. Super beijo para quem tá me acompanhando. Tchauzinho!